Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. 5. 3 fios partidos. Sherlock Holmes tinha, num grau bastante notável, a capacidade de desligar sua mente à vontade. Durante 2 horas, o estranho caso no qual tínhamos sido envolvidos pareceu estar esquecido, e ele ficou inteiramente absorvido pelos quadros dos mestres belgas modernos. Ele só falou sobre arte, da qual tinha as ideias mais primitivas, desde que saímos da galeria até chegarmos ao Hotel Northumberland. Sir Henry Baskerville está lá em cima à sua espera, disse o empregado. Ele me pediu para levá-lo até lá assim que chegasse. O senhor permite que eu examine o seu registro? Perguntou Holmes. Claro. O livro mostrava que 2 nomes haviam sido acrescentados após o de Baskerville. Um era Theophilus Johnson e família, de Newcastle. O outro, a senhora Oldmore e criada, de High Lodge, Alton. Certamente este deve ser o mesmo Johnson que eu conhecia, disse Holmes ao recepcionista. Um advogado, não é, de cabelos grisalhos e que anda mancando? Não, senhor, este é o senhor Johnson, o dono da mina de carvão, um cavalheiro muito ativo, não mais velho do que o senhor. O senhor não está enganado quanto ao seu ramo? Não, senhor, ele usa este hotel há muitos anos, e é muito conhecido aqui. Ah, isso encerra o assunto. A senhora Oldmore, também. Parece que me lembro do nome. Desculpe minha curiosidade, mas muitas vezes ao se visitar um amigo encontra-se outro. Ela é uma senhora inválida, cavalheiro. Seu marido certa vez foi prefeito de Gloucester. Ela sempre vem para cá quando está na cidade. Muito obrigado, acho que não a conheço. Determinamos um fato muito importante com essas perguntas, Watson. Ele continuou em voz baixa ao subirmos a escada juntos. Sabemos agora que as pessoas que estão tão interessadas em nosso amigo não se hospedaram no mesmo hotel. Isso significa que, embora elas estejam, como vimos, muito ansiosas para vigiá-lo, não querem que ele as veja. Este é um fato muito sugestivo. O que ele sugere? Sugere: olá, meu caro amigo, que diabo aconteceu? Ao chegarmos ao alto da escada, esbarramos no próprio Sir Henry Baskerville. Seu rosto estava rubro de cólera e ele segurava uma bota velha e empoeirada numa das mãos. Estava tão furioso que mal conseguia falar e, quando falou, foi num dialeto muito mais variado e mais típico do Oeste do que qualquer coisa que tínhamos ouvido dele pela manhã. Parece que estão me fazendo de trouxa neste hotel, ele exclamou. Eles vão descobrir que começaram a fazer travessuras com o homem errado, a menos que tenham cuidado. Que diabo, se aquele sujeito não conseguir achar a minha bota desaparecida, haverá problemas. Posso suportar uma brincadeira com bom humor, Sr. Holmes, mas eles exageraram um pouco desta vez. Ainda está procurando a sua bota? Sim, senhor, e pretendo encontrá-la. Mas o senhor não disse que era uma bota marrom nova? E era, senhor. E agora é uma bota preta velha. O que? O senhor não quer dizer? É exatamente isso que quero dizer. Eu tinha apenas 3 pares neste mundo, o marrom novo, o preto velho e o de couro envernizado, que estou usando. Ontem à noite levaram um pé do meu marrom, e hoje roubaram um do preto. Bem, entendeu? Fale, homem, e não fique parado olhando. Um garçom alemão agitado havia aparecido no local. Não, senhor, investiguei no hotel inteiro, mas não ouvi uma palavra a respeito. Bem, ou essa bota volta antes do anoitecer ou irei ver o gerente e dizer a ele que vou embora deste hotel. Ela será encontrada, senhor. Prometo que, se o senhor tiver um pouco de paciência, ela será encontrada. Faça com que seja, porque essa é a última coisa minha que perderei neste covil de ladrões. Bem, Sr. Holmes, o senhor vai me desculpar por incomodá-lo por causa de uma coisa tão insignificante. Acho que isso merece bem o incômodo. Ora, o senhor parece levar isso muito a sério. Como o senhor explica isso? Eu simplesmente não tento explicar. Parece a coisa mais louca e estranha que já me aconteceu. A mais estranha, talvez,
disse Holmes, pensativo. O que o senhor mesmo conclui disso? Bem, ainda não afirmo que compreendi. Este seu caso é muito complexo, Sir Henry. Quando considerado em conjunto com a morte do seu tio, não tenha certeza de que entre todos os 500 casos de importância capital de que cuidei existe um que seja tão misterioso. Mas temos vários fios em nossas mãos, e as probabilidades são de que um ou outro deles nos guie para a verdade. Podemos perder tempo seguindo o fio errado, porém mais cedo ou mais tarde devemos encontrar o certo. Tivemos um almoço agradável, no qual pouco foi dito sobre o assunto que nos reuniu. Foi na sala particular para a qual fomos depois que Holmes perguntou a Baskerville quais eram as suas intenções. Ir para a mansão Baskerville. E quando? No fim da semana. No fim das contas, acho que a sua decisão é sensata, disse Holmes. Tenho indícios de que o senhor está sendo seguido em Londres, e entre os milhões desta grande cidade é difícil descobrir quem são essas pessoas ou qual pode ser o objetivo delas. Se as intenções delas forem más, elas podem fazer-lhe uma maldade, e seremos impotentes para impedi-la. O senhor não sabe, Dr. Mortimer, que o senhor foi seguido esta manhã ao sair da minha casa? O Dr. Mortimer estremeceu violentamente. Seguido. Por quem? Isso, infelizmente, é o que não posso dizer-lhe. O senhor tem entre os seus vizinhos ou conhecidos em Dartmoor algum homem com uma barba preta abundante? Não, ou, deixe-me ver, sim. Belrimore, o mordomo de Sir Charles, tem uma barba preta abundante. Ah, Onde está Belrimore? Tomando conta da mansão. É melhor verificarmos se ele está realmente lá, ou se há alguma possibilidade de estar em Londres. Como se pode fazer isso? Dê-me um formulário de telegrama. Está tudo pronto para Sir Henry? Isso resolverá. Enderece para o Sr. Belrimore, Mansão Baskerville. Qual é a agência de telégrafo mais próxima? Grimpen. Muito bem. Mandaremos um segundo telegrama para o agente do correio, Grimpen. Telegrama para o Sr. Belrimore, a ser entregue em mãos. Se ausente, por favor devolva o telegrama para Sir Baskerville, Hotel Northumberland. Esse segundo deve nos informar antes da noite se Belrimore está no seu posto no Devonshire ou não. Isso mesmo, disse Baskerville. A propósito, Dr. Mortimer, quem é esse Belrimore, afinal? Ele é filho do velho zelador, que morreu. Eles cuidam da mansão há 4 gerações. Pelo que sei, ele e a mulher são um casal tão respeitável quanto qualquer um do condado. Ao mesmo tempo, está bastante claro que, desde que não haja ninguém da família na mansão, essas pessoas têm uma casa ótima e enorme, e nada para fazer, disse Baskerville. Isso é verdade. Belrimore foi beneficiado no testamento de Sir Charles? Perguntou Holmes. Ele e a mulher receberam 500 libras cada. ah, Eles sabiam que iam receber isso? Sim, Sir Charles gostava muito de falar sobre os legados do seu testamento. Isso é muito interessante. Espero que o senhor não encare com desconfiança todos que receberam o legado de Sir Charles, porque eu também recebi 1000 libras que foram deixadas para mim, disse o Dr. Mortimer. É mesmo? E alguém mais? Havia várias quantias insignificantes para pessoas e um grande número de obras públicas de caridade. O resto foi todo para Sir Henry. E de quanto era esse resto? 740.000 libras. Holmes ergueu as sobrancelhas com surpresa. Eu não sabia que havia uma soma tão gigantesca envolvida, disse ele. Sir Charles tinha fama de ser rico, mas nós não sabíamos a dimensão dessa riqueza até que examinamos as suas ações. O valor total dos bens chegava perto de 1 milhão. Santo Deus! Esse é um prêmio pelo qual um homem pode muito bem lançar-se num jogo desesperado. E mais uma pergunta, Dr. Mortimer. Supondo que aconteça alguma coisa ao nosso jovem amigo aqui, o senhor perdoará a hipótese desagradável. Quem herdaria os bens? Como Roger Baskerville, o irmão caçula de Sir Charles, morreu solteiro, os bens iriam para os Desmonds, que são primos distantes. James Desmond é um clérigo idoso de Westmoreland. Obrigado.
Esses detalhes têm grande interesse. Conheceu o Sr. James Desmond? Sim, uma vez ele veio ao sul visitar Sir Charles. É um homem de aparência venerável e uma vida de santidade. Lembro-me de que ele se recusou a aceitar qualquer doação de Sir Charles, embora este insistisse. E esse homem de gosto simples seria o herdeiro da fortuna de Sir Charles. Ele seria o herdeiro da propriedade, porque isso está vinculado. Seria também o herdeiro do dinheiro, a menos que fosse disposto em testamento de outra forma pelo dono atual, que pode, naturalmente, fazer o que quiser com ele. E o senhor fez o seu testamento, Sir Henry? Não, Sr. Holmes, não fiz. Não tive tempo, porque só ontem é que soube como andavam as coisas. Mas, de qualquer maneira, acho que o dinheiro deve acompanhar o título e a propriedade. Essa era a ideia do meu pobre tio. Como o proprietário vai restaurar as glórias dos Baskerville se não tiver dinheiro suficiente para manter a propriedade? Casa, terras e dólares devem andar juntos. Exatamente. Bem, Sir Henry, estou de acordo com o senhor quanto à conveniência da sua ida para Devonshire sem demora. Há apenas uma condição que devo impor. Que o senhor certamente não deve ir sozinho. O Dr. Mortimer volta comigo. Mas o Dr. Mortimer tem a sua clínica para cuidar, e a casa dele fica a quilômetros de distância da sua. Mesmo com toda a boa vontade do mundo. Ele talvez não possa ajudá-lo. Não, Sir Henry, o senhor deve levar alguém consigo, um homem de confiança, que esteja sempre ao seu lado. Será que o senhor mesmo não poderia vir, Sr. Holmes? Se as coisas chegarem a uma crise, vou fazer força para estar presente, mas o senhor pode compreender que, com a minha extensa clientela para atender e com os constantes apelos que recebo de vários lugares, é impossível, para mim, ficar ausente de Londres por um tempo indefinido. No momento, um dos nomes mais respeitados da Inglaterra está sendo maculado por um chantagista, e só eu posso impedir um escândalo desastroso. O senhor verá como é impossível, para mim, ir a Dartmoor. Quem o senhor recomendaria, então? Holmes pôs a mão no meu braço. Se o meu amigo quisesse se encarregar disso, não há nenhum homem melhor para ter ao lado quando o senhor estiver num aperto. Ninguém pode dizer isso com mais convicção do que eu. A proposta me pegou de surpresa, mas, antes que eu tivesse tempo de responder, Baskerville pegou minha mão e apertou-a calorosamente. Bem, isso é realmente bondade sua, Dr. Watson, disse ele. O senhor sabe como eu sou, e sabe tanto sobre o assunto quanto eu. Se o senhor vier para a mansão Baskerville e me fizer companhia, nunca me esquecerei disso. A promessa de aventura sempre me fascinou, e fiquei lisonjeado com as palavras de Holmes e com a ansiedade com que o baronete saudou-me como companheiro. Irei com prazer, eu disse. Não sei como poderia empregar melhor o meu tempo. E você me manterá minuciosamente informado, disse Holmes. Quando surgir uma crise, como surgirá, direi a você como deve agir. Será que sábado tudo estará pronto? Isso seria conveniente, Dr. Watson. Perfeitamente. Então sábado, a menos que lhe diga o contrário, nos encontraremos no trem das 10h30 que sai de Paddington. Havíamos nos levantado para ir embora quando Baskerville deu um grito de triunfo e, mergulhando num dos cantos da sala, apanhou uma bota marrom debaixo da secretária. Minha bota perdida! Ele exclamou. Que todas as nossas dificuldades possam desaparecer tão facilmente, disse Sherlock Holmes. Mas isso é uma coisa muito estranha, comentou o Dr. Mortimer. Eu revistei esta sala cuidadosamente antes do almoço. E eu também, disse Baskerville. Cada centímetro dela. Com certeza não havia nenhuma bota aqui. Nesse caso, o garçom deve tê-la colocado aí enquanto estávamos almoçando. O alemão foi chamado, mas afirmou não saber nada a respeito, e as indagações também não conseguiram esclarecer isso. Outro item havia sido acrescentado àquela série constante e aparentemente sem sentido de pequenos mistérios que haviam ocorrido numa rápida sucessão.
Deixando de lado toda a história sombria da morte de Sir Charles, tínhamos uma série de incidentes inexplicáveis, todos no período de 2 dias, que incluíam o recebimento da carta em letra de forma, o espião de barba preta no cabriolé, o desaparecimento da bota marrom nova, a perda da bota preta velha, e agora a volta da bota marrom nova. Holmes ficou sentado em silêncio no cabriolé quando voltamos para Baker Street, e eu sabia, pela sua testa contraída e pela fisionomia ansiosa, que sua mente, como a minha própria, estava tentando imaginar algum esquema no qual todos esses episódios estranhos e aparentemente desconexos pudessem ser encaixados. Durante toda a tarde e boa parte da noite ele ficou sentado, fumando e meditando. Pouco antes do jantar, ele recebeu 2 telegramas. O primeiro dizia: acabei de saber que Barrymore está na mansão Baskerville. O segundo: visitei 23 hotéis como ordenado, mas, lamento informar, incapaz de descobrir qualquer vestígio de folha cortada do Times. Cartwright. Lá se vão 2 dos meus fios, Watson. Não há nada mais estimulante do que um caso em que tudo vai contra você. Temos de procurar outro rastro. Ainda temos o cocheiro que levou o espião. Exatamente. Telegrafei ao registro oficial para obter seu nome e endereço. Não ficaria surpreso se isto fosse uma resposta à minha pergunta. Mas o toque da campainha resultou em algo mais satisfatório do que uma resposta, porque a porta se abriu e entrou um sujeito de aspecto rude que era, evidentemente, o próprio homem. Recebi um recado do escritório central de que um cavalheiro neste endereço esteve perguntando pelo 2704, disse ele. Guiei meu cabriolé estes 7 anos e nunca tive uma palavra de queixa. Vim direto da cocheira para cá perguntar-lhe pessoalmente o que tem contra mim. Não tenho nada contra você, meu bom homem, disse Holmes. Pelo contrário, tenho meio soberano para você se me der uma resposta clara às minhas perguntas. Bem, tive um dia bom, não há dúvida, disse o cocheiro com um sorriso. O que o senhor deseja perguntar, cavalheiro? Antes de tudo, o seu nome e endereço, no caso de precisar de você outra vez. John Clayton, Turpey Street, 13 em Borough. Meu cabriolé é da cocheira de Shipley, perto da estação de Waterloo. Sherlock Holmes tomou nota. Agora, Clayton, fale-me sobre o passageiro que veio observar esta casa hoje de manhã, às 10 horas, e depois seguiu os 2 cavalheiros pela Regent Street. O homem pareceu surpreso e um pouco embaraçado. Ora, não adianta eu lhe contar coisas, porque o senhor já parece saber tanto quanto eu, disse ele. A verdade é que o cavalheiro me disse que era detetive e que eu não devia contar nada sobre ele a ninguém. Meu bom amigo, este é um caso muito sério, e você pode ficar numa posição muito ruim se tentar esconder alguma coisa de mim. Você diz que o seu passageiro contou que era detetive? Sim, disse. Quando foi que ele disse isso? Quando foi embora? Ele disse mais alguma coisa? Ele mencionou o nome. Holmes lançou um olhar rápido de triunfo para mim. Oh, ele mencionou seu nome, foi? Isso foi imprudente. Qual foi o nome que ele mencionou? O nome dele era Sherlock Holmes, disse o cocheiro. Nunca vi meu amigo mais surpreso do que ao ouvir a resposta do cocheiro. Por um momento ele ficou sentado, pasmo, em silêncio. Depois estourou numa gostosa gargalhada. Um toque, Watson, um toque inegável. Ele disse. Sinto uma lâmina tão ágil e flexível quanto a minha própria. Ele me atingiu em cheio desta vez. Então o nome dele era Sherlock Holmes, não é? Sim, senhor, esse era o nome do cavalheiro. Excelente! Diga-me onde o pegou e tudo o que aconteceu. Ele me pegou às 9h30 na Trafalgar Square. Disse que era detetive e me ofereceu 2 guinéus se eu fizesse exatamente o que ele queria o dia inteiro e não fizesse nenhuma pergunta. Concordei com muita satisfação. Primeiro, seguimos até o Hotel Northumberland e esperamos ali até que 2 cavalheiros saíram e tomaram um cabriolé da fila. Seguimos o cabriolé deles até ele parar em algum lugar aqui perto. Nesta mesma porta, disse Holmes. Bem, não posso garantir, mas ouso dizer que meu passageiro sabia tudo a respeito.
Paramos mais ou menos na metade da rua e esperamos 1 hora e meia. Depois os dois cavalheiros passaram por nós, caminhando, e seguimos pela Baker Street e pela... Eu sei, disse Holmes. Até descermos 3/4 da Regent Street. Então meu passageiro levantou a portinha e gritou para eu seguir direto para a estação de Waterloo o mais depressa possível. Chicoteei a égua e chegamos lá em menos de 10 minutos. Depois ele pagou seus 2 guinéus, como combinado, e entrou na estação. Só que, no momento em que estava indo embora, virou-se e disse: "Pode ser que lhe interesse saber que esteve transportando o Sr. Sherlock Holmes." Foi assim que vim a saber o nome. Compreendo. E você não o viu mais? Não depois que ele entrou na estação. E como você descreveria o Sr. Sherlock Holmes? O cocheiro coçou a cabeça. Bem, ele não é um cavalheiro muito fácil assim de descrever. Eu daria a ele 40 anos de idade, e era de altura média, 5 a 7 centímetros mais baixo do que o senhor. Estava vestido como um grânfino, tinha uma barba preta, quadrada na ponta, e o rosto pálido. Não sei o que posso dizer além disso. Cor dos olhos? Não, não posso dizer isso. Nada mais de que você possa se lembrar? Não, senhor, nada. Bem, então, aqui está o seu meio soberano. Há outro esperando por você se puder trazer mais informações. Boa noite. Boa noite, cavalheiro, e obrigado. John Clayton foi embora sorrindo e Holmes virou-se para mim, encolheu os ombros e exibiu um sorriso triste. Lá se vai o nosso terceiro fio, e acabamos onde começamos, disse ele. Que patife esperto! Ele sabia o nosso número, sabia que Sir Henry Baskerville havia me consultado, identificou quem eu era na Regent Street, imaginou que eu conseguirá o número do cabriolé e poria as mãos no cocheiro, e assim mandou de volta esse recado audacioso. Olhe, Watson, desta vez conseguimos um inimigo digno de nós. Levei um checkmate em Londres. Posso apenas desejar-lhe melhor sorte no Devonshire. Mas não estou tranquilo quanto a isso. A isso o quê? Quanto a mandar você. Esse é um negócio desagradável, Watson, um negócio desagradável e perigoso, e quanto mais fico sabendo a respeito, menos gosto dele. Sim, meu caro amigo, você pode rir, mas dou-lhe a minha palavra de que ficarei muito satisfeito de tê-lo de volta são e salvo na Baker Street mais uma vez. 6. Amanceo Baskerville. Sir Henry Baskerville e o Dr. Mortimer estavam prontos no dia marcado, e partimos para o Devonshire. O Sr. Sherlock Holmes foi comigo até a estação e deu-me as últimas instruções e conselhos. Não vou predispor sua mente sugerindo teorias ou suspeitas, Watson, ele disse. Quero que você simplesmente me comunique os fatos da maneira mais completa possível, e pode deixar que eu elabore as teorias. Que tipo de fatos? Pergunte-ai. Qualquer coisa que possa parecer ter relação, mesmo indireta, com o caso, e principalmente as relações entre o jovem Baskerville e seus vizinhos ou qualquer novo detalhe a respeito da morte de Sir Charles. Eu mesmo fiz algumas investigações nos últimos dias, mas acho que os resultados foram negativos. Só uma coisa parece ser certa, que o Sr. James Desmond, que é o herdeiro seguinte, é um cavalheiro idoso com temperamento muito amável, de modo que essa perseguição não parte dele. Acho que podemos eliminá-lo inteiramente dos nossos cálculos. Restam as pessoas que realmente estarão em volta de Sir Henry Baskerville no pântano. Não seria bom, em primeiro lugar, livrar-se desse casal Barrymore? De maneira alguma. Você não poderia cometer um erro maior. Se eles forem inocentes, seria uma injustiça cruel e, se forem culpados, estaríamos desistindo de todas as possibilidades de pormos a culpa neles. Não, não, vamos mantê-los na nossa lista de suspeitos. Depois há um criado na mansão. Se me lembro bem, há 2 fazendeiros na área do pântano. Há o nosso amigo, Dr. Mortimer, que acredito ser totalmente honesto, e a sua mulher, de quem não sabemos nada. Há esse naturalista, Stapleton, e a sua irmã, que dizem ser uma moça atraente. Há o Sr. Franklin, da mansão Lafter, que é também um fator desconhecido, e há mais 1 ou 2 vizinhos. Essas são as pessoas nas quais você deve concentrar sua atenção. Farei o melhor que puder. Você tem armas, suponho. Sim, achei bom levá-las.
Com toda certeza. Fique com o revólver perto de você noite e dia, e nunca esqueça as precauções. Nossos amigos já haviam reservado um vagão de primeira classe e estavam esperando por nós na plataforma. Não, não temos nenhuma novidade, disse o Dr. Mortimer em resposta às perguntas do meu amigo. Posso jurar uma coisa: não fomos seguidos durante os últimos 2 dias. Nunca saímos sem manter uma vigilância estrita, e ninguém poderia ter escapado à nossa atenção. Os senhores ficaram sempre juntos, presumo? Exceto ontem à tarde. Geralmente dedico um dia à pura diversão quando venho à cidade, de modo que o passei no Museu do Colégio de Cirurgiões. E eu fui olhar as pessoas no parque, disse Baskerville. Mas não tivemos nenhum tipo de problema. Foi imprudente, da mesma forma, disse Holmes sacudindo a cabeça com uma expressão grave. Peço-lhe, Sir Henry, que não saia sozinho. Alguma grande infelicidade pode acontecer-lhe se sair. Achou a sua outra bota? Não, senhor, está perdida para sempre. Realmente, isso é muito interessante. Bem, adeus, ele acrescentou quando o trem começou a deslizar pela plataforma. Tenha em mente, Sir Henry, uma das frases daquela antiga lenda que o Dr. Mortimer leu para nós, e evite o pântano nas horas de escuridão, quando as forças do mal estão exaltadas. Olhei para a plataforma quando já estávamos distantes e vi a figura alta e austera de Holmes imóvel, e olhando fixamente para nós. A viagem foi rápida e agradável, e passei o tempo aprofundando as relações com os meus 2 companheiros e brincando com os paniel do Dr. Mortimer. Em poucas horas a terra marrom havia se tornado avermelhada, o tijolo havia mudado para o granito, e vacas vermelhas pastavam em campos bem cercados de sebes, onde o capim viçoso e a vegetação mais luxuriante revelavam um clima mais rico, embora mais úmido. O jovem Baskerville olhava ansiosamente pela janela e gritava de prazer ao reconhecer as características familiares do cenário do Devon. Estive em boa parte do mundo desde que saí daqui, Dr. Watson, mas nunca vi um lugar que se comparasse a este, ele disse. Nunca vi um homem do Devonshire que não jurasse por seu condado, comentei. Isso depende da estirpe dos homens tanto quanto do condado, disse o Dr. Mortimer. Um olhar para o nosso amigo aqui revela a cabeça redonda do celta, que tem em seu interior o entusiasmo celta e a força do afeto. A cabeça do pobre Sir Charles era de um tipo muito raro, meio gaélico, meio ibérnico em suas características. Mas o senhor era muito jovem quando viu pela última vez a mansão Baskerville, não era? Eu era um adolescente quando meu pai morreu, e nunca tinha visto a mansão, porque ele morava numa casinha na costa sul. De lá eu fui direto para a casa de um amigo na América. Digo aos senhores que tudo é tão novo para mim quanto para o Dr. Watson, e estou extremamente ansioso para ver o pântano. Está? Então o seu desejo é facilmente atendido, porque aí está a sua primeira visão do pântano, disse o Dr. Mortimer, apontando pela janela do The Gale. Acima dos quadrados verdes dos campos e da curva baixa de um bosque, erguia-se ao longe uma colina cinzenta e melancólica, com um estranho cume denteado, indistinto e vago na distância, como alguma paisagem fantástica num sonho. Baskerville ficou olhando fixamente para ela por um longo tempo, e vi na sua fisionomia ansiosa o quanto ela representava para ele, esta primeira visão daquele lugar estranho em que os homens do seu sangue haviam exercido poder por tanto tempo e deixado sua marca tão profunda. Lá estava ele sentado, com seu terno de tweed e o seu sotaque americano, no canto de um prosaico vagão de estrada de ferro, e ainda assim, enquanto eu olhava para o seu rosto moreno e expressivo, sentia mais do que nunca que ele era um verdadeiro descendente daquela longa linhagem de homens de sangue nobre, belicosos e dominadores. Havia orgulho, coragem e força em suas sobrancelhas espessas, narinas sensíveis e olhos grandes amendoados. Se naquele pântano ameaçador tivéssemos que enfrentar uma investigação difícil e perigosa, este era pelo menos um camarada por quem se podia correr um risco com a certeza de que ele também o enfrentaria corajosamente. O trem parou numa pequena estação à margem da estrada e nós descemos. Do lado de fora, depois da cerca branca baixa, uma charrete com um par de cavalos de pernas curtas estava esperando. Nossa chegada era, evidentemente, um grande acontecimento, porque o chefe da estação e os carregadores se aglomeraram à nossa volta para levar a bagagem.
Era um lugar campestre encantador e simples, mas fiquei surpreso ao observar que junto ao portão havia 2 homens com uniformes escuros de soldados, que se inclinaram sobre seus fuzis curtos e olharam atentamente para nós quando passamos. O cocheiro, um sujeitinho de feições grosseiras contorcidas, saudou Sir Henry Baskerville, e em alguns minutos estávamos voando pela larga estrada branca. Pastagens onduladas subiam em curva de ambos os lados, e velhas casas com frontões apareciam por entre espessa folhagem verde, mas atrás os campos tranquilos e iluminados pelo sol apareciam. Sempre, escuros contra o céu crepuscular, com a curva extensa e sombria do pântano interrompida pelas colinas sinistras e denteadas. A charrete entrou numa estrada secundária e fizemos uma curva ascendente através de caminhos desgastados por séculos de rodas, margens altas dos 2 lados, pesadas de musgo gotejante e samambaias. Fetos bronzeados e espinheiros mosqueados brilhavam à luz do sol poente. Ainda subindo, passamos por uma ponte estreita de granito e contornamos um córrego barulhento que descia borbulhando rapidamente, espumando e bramindo por entre os matacões cinzentos. Tanto a estrada como o córrego atravessavam um vale denso de carvalhos e abetos enfesados. A cada volta, Baskerville soltava uma exclamação de prazer, olhando ansioso em volta e fazendo perguntas intermináveis. A seus olhos tudo parecia lindo, mas para mim um tom de melancolia pairava sobre os campos que mostravam tão claramente a marca do ano que terminava. Folhas amarelas atapetavam os caminhos e caíam esvoaçando sobre nós quando passávamos. O ruído das nossas rodas desapareceu quando passamos através de montes de vegetação apodrecida, tristes oferendas, como me pareceram, para a natureza lançar. Diante da carruagem do herdeiro dos Baskerville que voltava. Gritou o Dr. Mortimer. O que é isto? Uma curva íngreme de terreno coberto de urzes, um contraforte afastado do pântano, estava diante de nós. No alto, rígido e nítido como uma estátua equestre sobre o seu pedestal, estava um soldado montado, moreno e sério, com um fuzil suspenso em posição sobre o seu antebraço. Ele estava vigiando a estrada pela qual viajávamos. O que é isto, Perkins? Perguntou o Dr. Mortimer. Nosso cocheiro virou-se um pouco no assento. Há um condenado fugido de Princeton, senhor. Faz 3 dias que ele fugiu, e os guardas vigiam todas as estradas e todas as estações, mas até agora não o viram. Os fazendeiros por aqui não gostam disso, senhor, isso é verdade. Bem, sei que eles ganham 5 libras se puderem dar informações. Sim, mas a possibilidade das 5 libras é muito pouco, se comparada com a possibilidade de ter a garganta da gente cortada. O senhor compreende, não é como qualquer condenado comum. Esse é um homem que não se detém diante de nada. Quem é ele? É Selden, o assassino de Notting Hill. Eu me lembrava bem do caso, porque Holmes havia se interessado por ele devido à ferocidade peculiar do crime e à brutalidade que havia caracterizado todas as ações do assassino. A comutação da sua pena de morte fora devida a algumas dúvidas quanto à sua plena sanidade, tão atroz foi a sua conduta. Nossa charrete havia chegado ao alto de uma elevação e diante de nós surgiu a enorme extensão do pântano, salpicada de picos rochosos, retorcidos e escarpados. Um vento frio nos deixou tremendo. Em algum ponto ali, naquela planície desolada, estava emboscado esse homem perverso, escondido numa toca como um animal feroz, com o coração cheio de perversidade contra toda a raça que o havia expulsado do seu meio. Só faltava isso para completar a sinistra sugestividade da extensão vazia, o vento frio e o céu que escurecia. Até Baskerville ficou em silêncio e apertou mais o seu sobretudo em volta dele. Havíamos deixado os campos férteis para trás. Viramos e olhamos para eles, com os raios inclinados de um sol baixo transformando os córregos em fios de ouro e brilhando sobre a terra vermelha agora revirada pelo arado e o emaranhado das florestas. A estrada diante de nós ficou mais desolada e agreste sobre as encostas castanho-avermelhadas e verde-oliva, salpicadas de matacões gigantescos. De vez em quando passávamos por uma casinha, com paredes e telhados de pedra, sem nenhuma trepadeira para quebrar o seu perfil severo. De repente olhamos para dentro de uma depressão parecida com uma xícara, salpicada de carvalhos e abetos enfesados que tinham sido torcidos e inclinados pela fúria de anos de tempestades. 2 torres altas e estreitas erguiam-se sobre as árvores. O cocheiro apontou com o seu chicote. A mansão Baskerville, disse ele. Seu patrão havia se levantado e estava olhando com as faces coradas e os olhos brilhantes. Alguns minutos mais tarde havíamos chegado aos portões da casa do porteiro, uma confusão fantástica de rendilhado em ferro batido,
com pilares corroídos pelo tempo de cada lado, manchados de líquens e encimados pelas cabeças de urso dos Baskerville. A casa do porteiro era uma ruína de granito preto e costelas ou caibros nus, mas diante dele havia um prédio novo, meio construído, o primeiro fruto do ouro sul-africano de Sir Charles. Pelo portão entramos na avenida, onde as rodas foram silenciadas novamente entre as folhas, e as velhas árvores formavam com seus galhos um túnel sombrio sobre as nossas cabeças. Baskerville estremeceu quando olhou para o longo caminho escuro no qual a casa tremeluzia como um fantasma na extremidade oposta. Foi aqui? Ele perguntou em voz baixa. Não, não, a Aleia dos Teixos fica do outro lado. O jovem herdeiro olhou em volta com o rosto sombrio. Não é de espantar que o meu tio achasse que ia ter problemas num lugar como este, disse ele. Ele é capaz de assustar qualquer homem. Vou instalar uma fila de lampiões elétricos aqui dentro de 6 meses, e vocês não o reconhecerão mais, com 1000 velas Van e Edson bem aqui diante da porta do vestíbulo. A avenida abria-se numa ampla extensão de relva, e a casa estava diante de nós. Na claridade que diminuía pude ver que o centro era um pesado bloco de construção do qual se projetava uma varanda. Toda a frente estava coberta de era, com um trecho aparado aqui e ali onde uma janela ou um brasão aparecia através do véu escuro. Deste bloco central erguiam-se as torres gêmeas, antigas, com ameias, e perfuradas por muitas seteiras. À direita e à esquerda das torres ficavam alas mais recentes de granito preto. Uma luz baça brilhava através das pesadas janelas góticas, e da alta chaminé que se erguia do telhado íngreme subia uma única coluna de fumaça preta. Bem-vindo, Sir Henry. Bem-vindo à mansão Baskerville. Um homem alto havia saído da sombra da varanda para receber a charrete. O vulto de uma mulher destacava-se contra a luz amarela do vestíbulo. Ela saiu e ajudou o homem a retirar nossas malas. O senhor não se importa se eu for direto para casa, Sir Henry? Perguntou o Dr. Mortimer. Minha mulher está me esperando. O senhor não ficará para jantar conosco? Não, preciso ir. Provavelmente encontrarei algum trabalho à minha espera. Eu ficaria para mostrar-lhe a casa, mas Belrymore será um guia melhor do que eu. Adeus, e não hesite nunca, à noite ou de dia, em mandar-me chamar se eu puder ser-lhe útil. O barulho das rodas desapareceu no caminho enquanto Sir Henry e eu entrávamos no vestíbulo, e a porta bateu pesadamente atrás de nós. Era um ótimo aposento em que nos encontrávamos, grande, majestoso e pesadamente apainelado com través enormes de carvalho escurecido pelo tempo. Na grande lareira antiquada, atrás de altos cães de ferro, um fogo de lenha crepitava e estalava. Sir Henry e eu estendemos as mãos para ele, porque estávamos entorpecidos pela longa viagem. Depois ficamos olhando em volta para a janela alta e estreita de vitral antigo, os lambris de carvalho, as cabeças de veado, os brasões de armas nas paredes, todos escuros e sombrios à luz velada da lâmpada central. É exatamente como eu imaginava, disse Sir Henry. Não é o próprio retrato de um velho lar de família? E pensar que está é a mesma mansão na qual minha gente morou durante 500 anos. Parece solene pensar nisso. Vi seu rosto moreno iluminar-se de entusiasmo infantil enquanto olhava à sua volta. A luz batia sobre ele no lugar onde estava parado, mas sombras longas estendiam-se pelas paredes e pendiam como um dossel preto acima dele. Belrymore havia voltado dos nossos quartos, para onde levará nossa bagagem. Ele parou diante de nós com a atitude controlada de um criado bem treinado. Era um homem de aspecto notável, alto, bonito, com uma barba preta quadrada, pálido e de feições distintas. O senhor desejaria que o jantar fosse servido imediatamente? Está pronto? Dentro de alguns minutos, senhor. Os senhores encontrarão água quente em seus quartos. Minha mulher e eu ficaremos felizes, Sir Henry, de permanecermos com o senhor até que tome suas novas providências, mas o senhor há de compreender que nas novas circunstâncias esta casa exigirá uma criadagem considerável. Que novas circunstâncias? Só quis dizer, senhor, que Sir Charles levava uma vida muito reclusa, e nós podíamos cuidar das suas necessidades. O senhor, naturalmente, vai querer ter mais companhia, de modo que vai precisar de mudanças em sua criadagem. Você quer dizer que sua mulher e você desejam sair? Só quando for conveniente para o senhor, Sir Henry. Mas a sua família está conosco há várias gerações, não é? Eu lamentaria começar minha vida aqui rompendo uma velha ligação de família. Percebi alguns sinais de emoção no rosto pálido do mordomo.
Eu também sinto isso, Senhor, e minha mulher também. Mas, para dizer a verdade, Senhor, nós éramos muito ligados a Sir Charles. A sua morte foi um choque e tornou este ambiente muito penoso para nós. Receio que nunca mais tenhamos tranquilidade de espírito na mansão Baskerville. Mas o que você pretende fazer? Não tenho nenhuma dúvida, Senhor, de que seremos bem-sucedidos nos estabelecendo por conta própria com algum negócio. A generosidade de Sir Charles nos deu os meios para isso. E agora, Senhor, talvez seja melhor eu lhes mostrar os seus quartos. Uma galeria quadrada com balaustrada corria em volta do alto do velho vestíbulo, com acesso por uma escada dupla. Desse ponto central saíam 2 longos corredores por toda a extensão do prédio, para os quais se abriam todos os quartos. O meu era na mesma ala que o de Baskerville, e quase ao lado do dele. Esses quartos pareciam ser muito mais recentes do que a parte central da casa, e o papel claro e numerosas velas ajudaram a diminuir a impressão sombria que eu tivera ao chegar. Mas a sala de jantar vizinha do saguão era um lugar de sombra e escuridão. Era um cômodo comprido com um degrau que separava o estrado onde a família se sentava da parte inferior reservada aos seus dependentes. Numa extremidade, havia uma galeria de menestréis. Través negras cruzavam-se acima de nossas cabeças, com um teto escurecido pela fumaça acima delas. Com filas de archotes chamejantes para iluminá-la, e a cor e a rudilaridade de um banquete de antigamente, ela poderia ter se suavizado. Mas agora, quando 2 cavalheiros de roupas pretas estavam sentados no pequeno círculo de luz lançado por uma lâmpada velada, a voz de uma pessoa ficava abafada, e o espírito, submisso. Uma sombria fila de ancestrais, com os trajes mais variados, desde o cavalheiro elisabetano até o dandy da regência, contemplava-nos do alto e nos intimidava com a sua companhia silenciosa. Falamos pouco, e fiquei satisfeito quando a refeição terminou e pudemos ir para a moderna sala de bilhar e fumar um cigarro. Palavra, esse não é um lugar muito alegre, disse Sir Henry. Suponho que a gente possa se adaptar a ele, mas sinto-me um pouco deslocado atualmente. Não me admiro que o meu tio ficasse um pouco apreensivo de morar inteiramente sozinho numa casa como essa. Mas, se isso lhe convém, iremos deitar cedo esta noite, e talvez as coisas possam parecer mais alegres pela manhã. Afastei as cortinas antes de ir para a cama e olhei pela janela. Ela dava para o espaço gramado que ficava diante da porta do vestíbulo. Mais além, as árvores de 2 bosques gemiam e se agitavam com o vento que aumentava. Uma meia-lua surgia entre as nuvens que corriam. A sua luz fria, via além das árvores uma orla de rochas e a curva baixa e extensa do pântano melancólico. Fechei a cortina, achando que a minha última impressão estava de acordo com o resto. Mas essa não foi bem a última. Sentia-me cansado e mesmo assim alerta, virando-me inquieto de um lado para outro, procurando sono que não vinha. Ao longe, um carrilhão batia os quartos de hora, mas, fora isso, um silêncio mortal pesava sobre a velha casa. E então, de repente, ouvi um som nítido e inconfundível. Eram os soluços de uma mulher, o arquejo abafado e reprimido de uma pessoa dilacerada por uma mágoa incontrolável. Sentei-me na cama e fiquei ouvindo atentamente. O barulho não podia ter sido longe e certamente era na casa. Durante meia hora esperei com cada nervo desperto, mas não ouvi nenhum outro som além do carrilhão e do farfalhar da era na parede.